Bom, e agora a gente vai trazer as últimas atualizações sobre o caso da professora Larissa. Porque no final da tarde de ontem, o síndico do condomínio onde Larissa morava com o marido, o Luiz Garnica, prestou depoimento na delegacia. Vamos lá com a repórter Ludmila Osório, que vem ao vivo com informações para a gente. E aí, até para a gente entender, né? Ficava naquela expectativa, até ontem o advogado falava, né, da senhora lá, da Elizabeth, ou o síndico, e aí, o que o síndico informou para a polícia, Lud? Qual foi o depoimento dele, a informação que ele trouxe para o setor policial? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, ele explicou o funcionamento da portaria na noite anterior ao encontro do corpo da Larissa e do horário que a sogra dela, Elizabeth Arrabaça, que está presa, entrou no prédio que fica na zona sul de Ribeirão Preto. É bom a gente reforçar que essas informações a gente vem passando desde a semana passada. Então, as informações passadas pelo síndico confirmam as nossas informações de que a Elizabeth entrou no prédio às 8h45 da noite e saiu à meia-noite e 50. A gente tem aqui o depoimento do síndico. Ele disse o seguinte, que na noite anterior à morte de Larissa, o zelador era quem estava na portaria do prédio, cobrindo férias de um dos funcionários responsáveis pela portaria. Foi a primeira vez que o zelador trabalhou na portaria e o síndico acredita que ele tenha confundido um pouco quanto às filmagens da câmera de segurança e anotações, motivo pelo qual não foram apresentadas imagens da senhora Elizabeth entrando no prédio e se dirigindo ao apartamento de Larissa, vez que quando detectado o desencontro de datas e horários, as imagens já haviam se apagado automaticamente. O síndico apresentou o caderno de controle da portaria, que comprova que na data anterior, no dia 21 de março de 2025, a senhora Elizabeth esteve no apartamento 151 do casal Larissa e Luiz, das 8h45 à meia-noite e 50. Então é bom a gente reforçar isso, Pagliani, é o que a gente disse ontem e questionou o advogado da Elizabeth, porque a polícia não tem imagens da Elizabeth entrando no prédio onde esse crime aconteceu. A polícia tem imagens da movimentação do Luiz e da Larissa na noite anterior, no dia do encontro do corpo do Luiz, da movimentação dos socorristas do SAMU e também a volta do Luiz para o apartamento já à tarde. Só que como teve aí esse desencontro de informações, a polícia não teve acesso às imagens inicialmente, porque acreditava-se que a Elizabeth não estivesse ido até o prédio. Mas depois, confirmando a própria informação dela de que ela esteve no prédio, as imagens já tinham sido apagadas automaticamente. Mas a polícia tem o registro, o livro de registros do horário em que a Elizabeth esteve no apartamento. Então ela chegou às 8h45, logo após mandar uma mensagem para a Larissa. A gente já mostrou aqui essas mensagens trocadas entre o Luiz e a Larissa, e logo em seguida entre a Elizabeth e a Larissa, ela fala se pode ir até o apartamento. Ela chega às 8h45 e vai embora meia-noite e 50, Pagliani. Pois é, eu fico aqui pensando, sabe, Lud, ontem um advogado falou pelo aspecto da defesa, hoje você está confirmando novamente o que você já tem dito aí, já conseguiu com as suas informações, os horários de entrada e saída, e sinceramente, tudo isso a polícia já tem mais ou menos como a coisa aconteceu na entrada desse prédio. Porque ele precisa justificar isso para o Poder Judiciário. A polícia, quando pediu a prisão dos dois, ela teve que comprovar. Ela falou, olha, eu peço a prisão porque um entrou esse horário, o outro saiu esse, é assim que funciona. Depois disso, a Larissa foi morta, e aí depois voltaram, depois limparam o apartamento, depois teve depoimento. Então, assim, precisa justificar. E aí o juiz vai olhar aquilo, primeiro o promotor, realmente. Aí passa pelo juiz, não, pode acatar a prisão. E eles estão presos.
Então, assim, se não tivesse como as coisas estão caminhando aí, como que a polícia entendesse como tudo aconteceu, eles não estariam presos, porque o judiciário ia falar, não, explica direito aí. Vocês estão querendo prender uma pessoa, mas não tem ligação nenhuma. Não é, Lud? Então, assim, para a polícia, ele já tem mais ou menos uma ideia de como a coisa aconteceu, da entrada, da saída, como é que foi, pelos depoimentos que foram feitos desde quando aconteceu o primeiro atendimento. Sim, a polícia não tem outra pessoa ali no apartamento. O registro comprova que ninguém entrou no apartamento, além da Elizabeth e do Luiz. O Luiz já estava quando a Larissa chegou às 7h30 da noite de sexta-feira. Ele saiu 1 hora depois, passou a noite com a amante e voltou na manhã do dia seguinte, quando ele fala que encontra a Larissa desfalecida no banheiro. E aí o socorro é acionado e a Larissa acaba ali, os médicos, os socorristas confirmam a morte dela, né, perto das 10 horas da manhã, e o laudo do IML apontou que ela já estava morta há mais de 5 horas do momento que as equipes chegaram no local. Então ali a polícia não tem as imagens da Elizabeth, mas tem esse registro, livro de registro de entrada e saída no prédio. E o que o advogado disse ontem é que ele queria saber se teria outra pessoa acessado ao apartamento e essa pessoa poderia ter um envolvimento, já que a cliente dele, a Elizabeth, nega, o Luiz também nega. Mas a polícia sabe exatamente quem entrou no apartamento. Tem esse livro de registro de quem entrou e saiu, e só os dois entraram no apartamento da Larissa, o Pagliani. Pois é, e só um detalhe importante para a gente não deixar esquecer, que sexta-feira já está marcada a exumação da Natália, né? Pela similaridade em que os casos aconteceram, pela morte da Larissa com a morte da Natália, a polícia, desde o primeiro momento, diz que precisava investigar e saber como que a Natália morreu. Por isso, a exumação vai acontecer na sexta-feira. E é o que a gente também vai acompanhar aqui no nosso Cidade Alerta.